imagem, e hoje nós vamos fugir um pouquinho àquilo que nós havíamos proposto para a igreja. Por ser domingo de Páscoa, por ser um dia diferente, um domingo diferente, nós não vamos falar sobre a questão que vocês vão estudar nos grupos de GRDs, tá? Exclusivamente no dia de hoje, até pelo fato de queremos falar um pouquinho sobre a Páscoa. E o tema que nós estamos abordando não é aquele ali é uma mensagem de Páscoa. O texto, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 30. E está ali, está escrito, mas eu gostaria que você abrisse, por favor. Marcos, capítulo de número 15, versículo 30. Se você puder ficar em pé, por gentileza, faça, em reverência à palavra de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Queridos, podemos ler? Amém? O texto diz da seguinte forma, Marcos 15, 30. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, escarnecendo entre si, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que o vejamos e creiamos. Santo Deus de Israel, obrigado, Pai. Com tremor e temor estamos diante da tua santidade e pedimos nesta noite que o Senhor fale aos teus filhos, a tua igreja, a cada um de nós, pela tua infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Pode assentar, amados. Queridos, há algo interessante quando nós vamos falar sobre Páscoa, porque a Páscoa traz para nós a ideia de crucificação e de sofrimento. A Páscoa, ela traz para cada um de nós o maior ato de amor expresso em toda a história da humanidade. Jesus, ao convidar os seus apóstolos e dar a eles orientações como haveria de se preparar a Páscoa, ele estava pedindo a eles que o fizessem, mas eu imagino que no coração daqueles homens, se não estava aflito, pelo menos preocupado eles estavam. Não com os elementos que haveriam de fazer parte da Páscoa, como foi nos ensinado pela manhã. Não, eles não estavam preocupados simplesmente no local, porque o próprio Cristo diz: olha, vocês vai encontrar um Senhor e Ele vai ceder a sua sala para que nós façamos aquilo que está proposto dentro deste período onde celebramos a Páscoa. Então eu acredito que não era essa a preocupação, porque Jesus já havia falado para eles. Não era preocupação os elementos da Páscoa, porque eles corriqueiramente, todos os anos, eles faziam e comemoravam a Páscoa, porque havia dito para eles, ou sido ensinado desde os seus remotos antepassados, que eles sempre precisavam lembrar e fazer a comemoração da Páscoa. Deveria ser ensinado. Então eles sabiam que ali tinha que ter ervas amargas, eles sabiam que ali tinha que ter um pão ázimo, eles precisavam e sabiam também que ali tinha que ter um cordeiro que não poderia ter defeito algum, para que fosse comemorado a Páscoa. Então eu acredito não ser essa a preocupação, ou não foi a preocupação dos discípulos. Por isso, eu gostaria, amados, que você prestasse muita atenção, porque o tema da nossa mensagem, baseado em Marcos 15, 30, tem como título: se Jesus
tivesse descido da cruz. Eu gostaria que você pensasse comigo e imaginasse o Gólgota sem Jesus. Amados, deixa eu montar um pouco da história para vocês. Imaginemos que quando aquela multidão intrépida, afoita, aquela multidão que estava gritando no momento em que Jesus foi levado ante Anás e Caifás, e depois os sacerdotes, foi levado ante Pilatos, e ali ele passa pelo processo de vitupério, antes mesmo de passar pelo processo de crucifixão, ou até mesmo de caminho de crucifixão. Amados, é interessante porque eu quero que você traga a sua memória, que naquele momento era um momento de Páscoa, e a Páscoa tinha uma tradição muito comum, que em todo aquele período, ou no período de Páscoa, todas as vezes que acontecia, e se tivesse alguém que era um marginal, que era um homem que não estava de acordo com a sociedade romana, ou que tivesse cometido qualquer tipo de atrocidade, seja ela contra a sociedade, contra a sua família, ou contra qualquer coisa que ferisse os princípios pelos quais estavam impostos que não fossem feridos, este homem era preso e era sentenciado. E a história conta que havia um homem chamado Barrabás, que também fez parte dessa história da Páscoa. É interessante que o termo Barrabás é a junção de duas palavras em hebraico: Bar, filho. E o término dava Abás, que significa pai. Queridos, entrando na história, a gente vê aquele povo gritando, eufórico: crucifiquem a Jesus e soltem Barrabás. Segundo alguns estudiosos, quando ecoava o nome Barrabás, 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 estava expressando não com forma contínua o nome, mas estava dizendo: nós queremos a libertação do Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E eles mesmos não entendiam isso. Eles estavam pedindo a libertação do Filho, eles estavam pedindo a libertação do Filho, e eles mesmos não entendiam isso e não compreendiam. O soar das suas vozes diziam Barrabás, Barrabás, e diziam: solte o Filho de Deus, o Filho do Pai. Só que os ouvidos daquelas pessoas estavam fechados para esse termo, Filho do Pai. E para cumprir-se a palavra, ele tinha que morrer. Ele diz: eu dou a minha vida em favor deles. Certa feita comentava sobre o filme Paixão de Cristo, e houve uma contenda entre a comunidade judaica e alguns americanos, principalmente quem produziu o filme na época. Se não me falha a memória, um dos seus produtores, ou que ajudou a produzir, foi Mel Gibson, não é isso? E a comunidade judaica do mundo todo entrou em questão, porque Mel Gibson dizia que foram justamente os judeus que mataram a Jesus. Alguns outros diziam que eram os romanos que mandaram matar a Jesus. Mas na verdade Jesus não foi morto nem por romanos, nem por judeus, muito menos por nós. Jesus se entregou para morrer em favor de nós. É totalmente diferente. Mas imagine se Jesus desce da cruz. O texto diz: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Eu queria parar um pouquinho e pensar com os irmãos, analisar se Jesus desce da cruz. Que situação? Quem sabe essa pergunta muitas vezes passou pela nossa cabeça.
Quem sabe essa pergunta já fez parte da nossa vida. Se Jesus tivesse descido da cruz, o que teria acontecido? Essa foi uma das frases mais ouvidas por Jesus Cristo, enquanto ele estava na cruz, amados. O que acontecia naquele momento, o que estava passando naquele momento, era que as pessoas estavam achincalhando o nome de Jesus e diziam: olha, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, desce da cruz. Foram as palavras mais ouvidas por Jesus Cristo. Os sacerdotes disseram isso, as pessoas que estavam em volta disseram isso, soldados disseram isso. E eu fico pensando se nós também carregássemos no coração essa mesma mensagem. Se Jesus desce da cruz, ele teria negado o seu próprio ensinamento. Quando ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se Jesus desce da cruz, ele quebra um dos maiores momentos dito por ele, feito por ele, quando ele começa a chamar discípulos, quando ele começa a chamar homens, quando ele começa a chamar pessoas para se envolverem com o seu reino, para estar envolvido com aquilo que ele havia trazido no coração, para aplicar a uma humanidade perdida. Jesus, se ele desce da cruz, não teríamos sido alcançados por ele, e ele quebraria o princípio de que nós também podemos e precisamos carregar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Páscoa era sinônimo de sofrimento. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue e tome sua cruz. Jesus não desceu e nem ia descer da cruz, sabe por quê? Porque o seu sofrimento é que traria para nós libertação. Isaías diz que ele foi levado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro. Ele tinha que sofrer. Ele tinha que sofrer o martírio de cruz para que eu e você pudéssemos ter vida em Cristo. Mas também para que nós pudéssemos entender que seguir a Cristo causa muitas vezes sofrimento. Essa teologia que muitas vezes nós escutamos, que quando você aceita Jesus Cristo, tudo vai virar um mar de rosas, é a teologia mais barata, mais podre que eu já ouvi na face da terra. Se o Cristo que estava sendo crucificado trouxe dizendo: aquele que quer vir a mim, toma a sua cruz. É por isso que nesta noite, meu amado, eu quero dizer que a Páscoa, ela remontou a história de sofrimento. Todos os dias nós vivemos uma Páscoa na nossa vida. A Páscoa não é simplesmente comemorada nesse dia, mas a Páscoa para nós é entender que viver com Cristo não é viver uma vida fácil, que estar com Cristo é passar por momentos difíceis, que estar em Cristo é sofrer agonia, muitas vezes sofrimento, e muitas vezes ser até mesmo achincalhado pelo seu próprio nome, ser levado à consideração de pessoas que são fanáticos, enfim. Seguir a Cristo e tomar a cruz é a ideia de sofrimento. Pastor, o senhor tem uma teologia de sofrimento? Não, não tem uma teologia de sofrimento, não. É a Bíblia que diz isso. Pedro diz: Senhor, nós sofremos tanto neste mundo, nós abandonamos tantas coisas, nós abrimos mão de tudo por causa de Ti. O que nós vamos ganhar com isso? Quando Jesus diz 100 vezes tanto aqui nessa terra e no porvir a vida eterna, ele não estava querendo dizer que esses 100 vezes tanto aqui seria tudo. Ele estava dizendo de uma presença autêntica de Cristo, nos ajudando a passar por todos os momentos